Olá! Hoje eu tô tendo uma atitude corajosa, porque eu sei que o tema soa assustador para muita gente e ruim, incômodo para muita gente. Mas a própria situação exige que a gente faça uma reflexão. E eu busquei apoio num tema, para o tema, eu busquei apoio num estudo que infelizmente ainda é muito pouco conhecido, que é a tanatologia. Eu tive a felicidade de ter como professor o Dr. Evaldo Alves da Assunção, cirurgião plástico de Belo Horizonte, mas que criou na Sociedade Médica de Minas Gerais a cadeira, o departamento de tanatologia. E o que é tanatologia? O Dr. Evaldo falava que se você procurar nos dicionários mais antigos, você vai encontrar aquela etimologia, thanatos, morte, logia, estudo, então é o estudo da morte. Mas que atualizando o conceito, a tanatologia é hoje o estudo da vida sob a perspectiva de que há morte. Então, ser aluno do Dr. Evaldo me ajudou muito a encarar esse tema e a não temer pensar a respeito, não é? Porque ele diz aqui nesse livro, Tanatologia e Bioética, ele diz: não refletindo sobre a morte, não se reflete sobre a vida, sobre a sua fragilidade e a sua fugacidade. E assim, não se perde o consumismo, a avidez do ter, molas fundamentais da sociedade em que vivemos. E é importante que a gente reflita que quem se julga dono vira posse. Então, pensar, não é, que existe a morte no nosso horizonte pode e deve nos ajudar a dar sentido para a vida. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque agora, nesse momento, muitos de nós estão pessoalmente precisando enfrentar essa questão. A morte de pessoas queridas sem os rituais necessários de despedida, sem os rituais que nos ajudam a entender e a construir na nossa cabeça uma realidade que nos possibilita viver um luto saudável, não é? Que nos possibilita viver e expressar a nossa tristeza, a nossa saudade, a nossa revolta, os nossos desejos de que as coisas fossem diferentes. Então, eu não acho possível que alguém no nosso país não se detenha nessas questões nesse momento em que temos mais de 40 mil mortes por Covid-19, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu ouso oferecer uma perspectiva positiva para isso. Vou voltar ao Dr. Evaldo. A morte nos ensina a amar a vida e não desprezá-la. Nos ensina a valorizar cada instante e nunca desperdiçá-lo. Nos ensina a dar imenso valor a todas as coisas, mesmo aquelas que muitos julgam totalmente inúteis. Não há nada inútil no universo. Quando assim não pensamos, é porque desconhecemos totalmente a importância de cada átomo, de cada molécula que existe. A existência por si só afirma a importância das coisas. E então, neste particular, eu quero questionar com você.
será que não é um bom momento de ficar em paz? Será que não é um bom momento para procurar, mesmo que virtualmente, aquelas pessoas com quem nós tivemos pequenos desentendimentos e deixar as coisas em paz? E quando eu falo em deixar em paz, eu não estou falando para você esquecer, fingir que nada aconteceu e voltar ao que era antes. Não, não é isso, não necessariamente. Pode ser que não seja possível voltar ao que era antes. Mas eu estou falando de descarregar, de esvaziar a sua alma, a sua mente, o seu coração das mágoas. De tirar a chance de você ter que lidar com arrependimentos, com situações sem conserto. Às vezes, você vai ficar em paz e não vai mais conviver com aquela pessoa como convivia antes. Não é possível, porque houve alguma coisa que ultrapassou o limite do respeito, do aceitável. Pode ser, mas fique em paz. Resolva isso, acomode isso. De fato que, se você ou se ela não tiver outra oportunidade, isso esteja feito. A gente acha esquisito pensar nisso, não é? Mas a morte sempre nos pega de surpresa. Mesmo quando a gente está cuidando, lidando, acompanhando alguém doente, a gente sempre se sente pego de surpresa. Então, antes que a surpresa te pegue, fique em paz. Resolva tudo o que você pode resolver, não é? Plante uma paz para você. E eu quero dizer uma coisa também, que é da Mariel Paturli, que é no capítulo A Meditação na Tanatologia, e ela fala uma coisa linda, né? Nós não somos seres terrenos buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Não somos, não seremos perfeitos. A vida vai nos trazer situações de desencontros, de mágoas, de desentendimentos, mas nós podemos resolver isso e devemos resolver isso enquanto é tempo, para que a gente viva em paz e morra em paz. Porque a qualidade da nossa vida depende de considerarmos a possibilidade da morte. Então, consideremos e arrumemos as coisas. O Dr. Evaldo falava uma coisa muito interessante. A gente deve viver como se não houvesse amanhã, mas de tal forma que, se houvesse, a gente desse conta de assumir as consequências do que fez hoje. Então, ficar em paz para viver bem. E para terminar com um tom mais poético, eu quero falar uma frase do Rubem Alves. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora, nem passeia por eles. Para que você tenha um jardim onde você possa passear, seja no sentido figurado, seja no sentido concreto, faça o seu jardim. E o terreno mais indicado para um jardim florido, onde você tenha o prazer de caminhar, é a paz, é o bem-estar. Então fique em paz e passeie no seu jardim interno e externo. Fique em paz.